O amanhecer do horror. A descoberta da tragédia. Era pouco antes das 7 horas da manhã de 5 de agosto de 2013, quando a rotina da rua Dom Bernardo Nogueira, na Brasilândias, ou na norte de São Paulo, foi brutalmente interrompida por uma movimentação policial incomum. A cabo da Polícia Militar Andréia Regina Bovo Pesseguini, conhecida por sua disciplina impecável, não havia se apresentado no trabalho. Quem a conhecia sabia, isso jamais acontecia. Ela não faltava, não atrasava, não justificava ausências. Era dedicada, comprometida e extremamente responsável. Bastaram poucos minutos para que os colegas acionassem uma viatura para verificar o que havia acontecido. Os policiais chegaram à residência da família por volta das 7h05. A casa parecia quieta demais, silenciosa, fechada, quase desconectada do mundo. As janelas estavam fechadas, as luzes apagadas e não havia sinais de movimento. Os policiais bateram na porta diversas vezes, chamando por Andréia, por seu marido Luiz Marcelo Pesseguini, também policial militar, e pelo filho do casal, o garoto Bernardo, de apenas 13 anos. Nada. Nenhum ruído, nenhuma resposta, nenhuma sombra. A tensão começou a aumentar. Um dos policiais decidiu dar a volta ao imóvel. A porta dos fundos, curiosamente, não estava trancada. Bastou empurrá-la para que se abrisse lentamente, revelando um silêncio quase sufocante. Os agentes entraram e foram imediatamente envolvidos pela sensação de que algo terrivelmente errado havia acontecido ali. Quando abriram a porta do quarto do casal, o cenário encontrado jamais seria esquecido. Os dois estavam deitados na cama, lado a lado, com ferimentos de arma de fogo na cabeça, como se tivessem sido executados enquanto dormiam. Não havia sinais de luta, nem indícios de que tivessem tentado reagir. Em outro cômodo, encontraram o corpo da avó materna de Bernardo. Pouco depois, no imóvel ao lado, o corpo da tia-avó também foi descoberto, ambas assassinadas com tiros na cabeça. Foi apenas ao encontrarem o corpo de Bernardo que a história tomou um rumo inimaginável. O menino estava caído próximo a uma parede, com uma arma ao lado de sua mão esquerda. O posicionamento do corpo e a presença da arma levantaram imediatamente hipóteses conflitantes. Teria sido ele o autor dos disparos? Ou alguém havia colocado a arma ali para incriminá-lo? Minutos depois, a casa foi interditada, equipes da perícia foram acionadas e a rua se encheu de curiosos. A imprensa chegou rapidamente, e helicópteros passaram a sobrevoar o local. Em questão de horas, o país inteiro já sabia. Uma família inteira havia sido encontrada morta, e a principal suspeita, segundo a polícia, era o próprio garoto de 13 anos. Aquilo chocou o Brasil. A ideia de um adolescente, filho de 2 policiais, matar os pais, a avó e a tia-avó enquanto dormiam era tão brutal que parecia impossível de aceitar. Mesmo assim, essa foi a primeira hipótese vazada para a imprensa, muito antes de qualquer laudo final. O caso Pesseguini se tornaria um dos maiores mistérios da história policial brasileira. E tudo começou naquela manhã silenciosa da Brasilândia, quando 5 vidas foram descobertas dentro de uma casa que, até então, parecia normal. Quem era a família Pesseguini? Perfis, rotina e segredos do passado. Antes de entender o que aconteceu naquela madrugada, é essencial compreender quem eram as pessoas envolvidas. A família Pesseguini, para todos os efeitos, era uma família comum, trabalhadora e bem vista na vizinhança. Andréia, a mãe, era uma policial militar conhecida pela bravura e pela ética. Tinha 36 anos, trabalhava na rota e havia participado de operações delicadas. Era respeitada por colegas e superiores. Determinada, rígida com horários e altamente responsável, ela era vista como alguém que jamais se envolveria com irregularidades e que, segundo alguns colegas, inclusive teria denunciado PMs corruptos. Luiz Marcelo, o pai, também policial militar, era descrito como tranquilo, reservado e muito próximo do filho. Não há registros de desentendimentos graves, conflitos conjugais ou histórico de violência doméstica entre o casal, algo raro em casos de tragédias familiares. Bernardo, o menino, era um adolescente introvertido, mas querido entre colegas. Usava óculos, tinha um jeito tímido e era apaixonado por videogames, internet e tecnologia. Professores o descreviam como inteligente, curioso e com dificuldades motoras leves na mão esquerda, um detalhe que se tornaria central no caso. Ele não tinha histórico de agressividade, distúrbios psicológicos ou comportamento violento. Era visto como um garoto calmo, quieto, às vezes distraído, mas nunca perigoso. A avó e a tia-avó eram figuras queridas na vizinhança. Moravam próximas, visitavam a casa com frequência e não apresentavam qualquer relação com conflitos ou ameaças.
A vida da família parecia cuidadosamente estruturada: trabalho, escola, rotina simples, visitas familiares. Nada indicava qualquer risco iminente. Mas bastou a morte de todos para que a polícia começasse a abrir arquivos, investigar relações, examinar denúncias e avaliar se havia algum elemento obscuro por trás da vida aparentemente normal da família. E aí surgiram os primeiros elementos sensíveis. Denúncias feitas por Andréia contra colegas da polícia. Operações delicadas nas quais ela atuará. Tentativas de retaliação dentro da corporação. Comentários de vizinhos sobre carros suspeitos circulando dias antes. E relatos de pessoas próximas de que o casal estava preocupado com algo que não haviam comentado abertamente. Apesar disso, nada era concreto. Nada apontava com clareza para ameaças externas. E então, ainda nas primeiras 24 horas de investigação, uma narrativa surpreendente ganhou força. A polícia começou a construir a teoria de que o responsável por toda a matança poderia ser o próprio Bernardo. Essa hipótese, chocante e difícil de aceitar, seria duramente contestada. Mas para entender como ela tomou forma, é preciso acompanhar a linha do tempo exata apresentada pelos investigadores e as falhas que surgiram logo em seguida. A teoria oficial, o garoto assassino e a narrativa que dividiu o Brasil. A polícia sustentou, desde o primeiro momento, que Bernardo teria cometido os assassinatos em sequência. Primeiro matado os pais enquanto dormiam, depois atravessado a rua e matado a avó e a tia-avó, voltado para casa, passado horas vivo, ido à escola pela manhã, retornado, e cometido suicídio aproximadamente ao meio-dia. Essa teoria surgiu rapidamente, antes mesmo da conclusão de laudos de balística, exames residográficos e reconstrução da cena. A imprensa divulgou a hipótese como se fosse praticamente certa, e a opinião pública entrou em ebulição. A justificativa da polícia se baseava em alguns pontos-chave. A arma usada era do pai de Bernardo. A casa não apresentava sinais de arrombamento. Colegas de escola afirmaram que Bernardo havia comentado, semanas antes, sobre matar os pais e fugir. O menino supostamente sabia atirar, pois teria aprendido com o pai. A arma do crime estava ao lado de sua mão esquerda. No papel, esses elementos pareciam sustentar a narrativa. Mas, à medida que peritos independentes e familiares começaram a levantar dúvidas, a versão oficial se mostrou frágil em vários pontos. Primeiro, Bernardo era canhoto? Não. Ele tinha dificuldades motoras severas na mão esquerda, segundo professores e médicos. Relatos indicavam que ele mal conseguia segurar objetos com firmeza. Então, como poderia atirar repetidamente, com precisão, sem deixar marcas claras de luta ou hesitação? Segundo, resíduos de pólvora. Os exames residográficos apresentaram quantidades controversas. Segundo peritos, as marcas encontradas eram compatíveis com um único disparo, não com múltiplas execuções. A polícia rebateu dizendo que Bernardo poderia ter lavado as mãos. A teoria era possível, mas não comprovada. Terceiro, a cronologia dos tiros. Vizinhos relataram ter ouvido disparos em horários diferentes dos apresentados pela polícia. Alguns afirmaram ter ouvido tiros ainda na noite anterior, outros, somente na madrugada. As linhas do tempo não batiam. Quarto, motivação. Nenhuma investigação apontou qualquer motivo concreto para que Bernardo desejasse matar os pais. Seu comportamento na escola não indicava agressividade. Professores disseram que ele falava de morte como fantasia, não como plano real. E todas as suas notas e rotina eram estáveis. Mesmo assim, a polícia insistiu na narrativa do garoto assassino. O caso foi praticamente encerrado com essa versão, mesmo diante de inconsistências gritantes. Para muitos especialistas, a rapidez com que a hipótese foi adotada levantou suspeitas. Seria uma tentativa de encerrar o caso rapidamente? Havia proteção interna? A teoria inocentava completamente qualquer agente externo, especialmente policiais. E foi exatamente nesse ponto que surgiram algumas das teorias mais fortes e controversas. Contradições, falhas periciais e perguntas que permanecem sem resposta. À medida que o caso avançava, especialistas em criminalística começaram a apontar falhas sérias na reconstrução da cena. E muitas delas contradiziam diretamente a narrativa de que Bernardo teria cometido o crime sozinho. A posição do corpo de Bernardo. O menino foi encontrado com a arma ao lado da mão esquerda, mas era destro. A arma estava posicionada de forma considerada forçada por alguns peritos, como se tivesse sido colocada ali. A ausência de vestígios de sangue ou pólvora nas roupas. As roupas de Bernardo não continham manchas compatíveis com múltiplos disparos a queima-roupa.
A arma estava limpa demais. A arma usada nos crimes apresentou pouquíssimas impressões parciais, algo incomum para um adolescente sem experiência em limpar armas. A falta de evidências de que Bernardo sabia atirar. A polícia afirmou que ele sabia manusear armas. A família negou. Professores e amigos também. Fotos e vídeos analisados não comprovavam habilidade suficiente. A rapidez incomum na conclusão da investigação. O caso foi praticamente encerrado em questão de dias, mesmo com laudos pendentes. O comportamento do casal antes da morte. Testemunhas afirmaram que Andréia e Marcelo comentaram estar preocupados com algo. Não especificaram o que. Isso nunca foi investigado profundamente. A denúncia contra policiais corruptos. Esse é o ponto mais controverso. Andréia participou de denúncias contra um grupo de PMs envolvidos em crimes graves. Algumas teorias sugerem que a família poderia ter sido executada em retaliação e Bernardo usado como bode expiatório. A polícia negou essa possibilidade e nunca investigou a fundo. E então surgiram as teorias alternativas. Execução, montagem da cena, queima de arquivo, as teorias mais fortes. Diversas hipóteses foram discutidas por especialistas e familiares. As principais são 3. 1. Execução ligada à corrupção policial. Segundo essa teoria, a cabo Andréia teria sido executada por denunciar um grupo de PMs. A família teria sido morta para eliminar testemunhas. O cenário teria sido montado para incriminar Bernardo e encerrar o caso rapidamente. Essa hipótese é sustentada por relatos de perseguição, operações delicadas, minhocas veladas, carros suspeitos vistos na rua. Também explicaria a rapidez da conclusão oficial. 2. Assassinato seguido de encenação da cena. Segundo peritos independentes, a cena do crime poderia ter sido alterada. Arma reposicionada. Porta dos fundos deixada aberta. Cadáveres movidos. Residuos manipulados. Essa teoria afirma que Bernardo pode ter sido a primeira vítima e não o assassino. 3. Morte acidental e suicídio dos pais. Outra hipótese. Bernardo teria disparado acidentalmente contra si mesmo enquanto mexia na arma do pai. Os pais, ao encontrarem o filho morto, teriam entrado em desespero e tirado a própria vida. Depois, algum parente teria executado as idosas. Essa teoria perdeu força, mas foi considerada no início. Nenhuma delas foi oficialmente aceita. A polícia manteve a versão do garoto assassino. Mas nada disso diminuiu as dúvidas. Muito pelo contrário. O silêncio, a dor e o caso que o Brasil não consegue esquecer. Com o tempo, a opinião pública se dividiu. De um lado, pessoas que acreditavam na versão policial. De outro, uma grande parte da população que jamais aceitou que um menino tímido e sem histórico de violência pudesse cometer tamanha atrocidade. Programas de TV, documentários, podcasts, reportagens investigativas e análises periciais reacenderam o debate inúmeras vezes. Cada nova análise trazia novas falhas, novos questionamentos, novas contradições. A família de Andréia e Marcelo nunca aceitou a versão oficial. Peritos independentes também não. Jornalistas continuam revisitando o caso. E a cada novo estudo, parece que a verdade fica mais distante. O caso Pesseguini se tornou um dos maiores mistérios policiais do Brasil não apenas pela tragédia, mas pela sensação de que a verdade permanece enterrada. A verdade que nunca chegou. A investigação oficial foi encerrada. O Estado determinou que o garoto de 13 anos matou toda a família. Mas a opinião pública, especialistas e até membros da própria polícia discordam até hoje. O caso Pesseguini é a prova de que nem sempre as respostas surgem, mesmo quando o país inteiro exige a verdade. E talvez seja exatamente isso que torna esta tragédia tão inesquecível. Não sabemos o que aconteceu naquela casa. E talvez nunca saibamos.